sou Bebel Ambrosio, esse é o Pet é Quem Pode, seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Quantos tutores já não perceberam seus animais entrarem em pânico quando chega a hora da consulta veterinária? Ou então percebe que seus animais fogem para esconder na hora do banho, na hora da vacina. Mas olha, o que muita gente não sabe é que o medo, a ansiedade, esse estresse, numa simples consulta, pode se transformar, assim, num trauma permanente e profundo. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma mudança que é muito necessária no cuidado com os nossos animais. Assim, no manejo mesmo. A gente vai falar sobre como a gente pode lidar com eles com mais empatia, com mais respeito, com mais consciência. A gente vai falar sobre o manejo do baixo estresse. Já ouviu falar sobre isso? Bom, antes de eu apresentar as minhas convidadas, porque o assunto hoje é comportamento, e quando é comportamento aqui rende, porque a gente sabe que hoje em dia muita gente tem questões com seus bichinhos em casa, ou quando vai levar para o médico veterinário, ou no dia a dia mesmo. Mas olha, antes de eu apresentar as minhas convidadas, eu vou falar para vocês o seguinte: chegou no nosso canal, ainda não está inscrito? Vamos parar com isso, vamos pegar o dedinho, vamos lá, se inscrever no nosso canal. Já ativa o sininho para receber notificação toda vez que subir um episódio novo. Já curte aqui, já faz seus comentários, tira suas dúvidas. Entendeu? Que tipo de assunto você quer que a gente aborde aqui no Pet é Quem Pode? Fala com a gente. Compartilha, passa adiante, porque conteúdo para os nossos animaizinhos é sempre muito importante. E aqui sempre tem muita informação com muita responsabilidade, tá bom? Bom, eu quero dar boas-vindas a ela, que é médica veterinária, especialista em comportamento de gatos e cães. Mas ela não é só especialista nisso, não. Ela também é especialista em tanatologia veterinária e clínica do baixo estresse. Eu quero dar boas-vindas a ela, que ó, há muito tempo a gente está tentando trazer aqui no Pet é Quem Pode. E a gente não conseguiu, mas hoje ela está aqui com a gente. A Rita Erickson. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bebel, pelo convite, pela confiança. Sempre um prazer divulgar, espalhar, explicar para as pessoas que é possível fazer diferente. Com certeza. E às vezes é com pequenas mudanças, Pequeníssimas, simples, baratas. Tá vendo? Importante. Tudo tem jeito nessa vida. Bom, eu também quero dar boas-vindas a outra convidada que é super especial, tá? Super especial na minha vida e na vida desse programa que vocês estão assistindo. Ela nada mais, nada menos é a produtora desse podcast, a minha sócia aqui no Pet é Quem Pode. A Lari fez questão de estar aqui presente hoje para contar a história dela com a Nalinha, sua Shih Tzu, que, assim, é amável, é carinhosa, é fofa, mas tem uma personalidade forte, a bichinha, sabe? E ela foi percebendo ao longo do tempo, que ela agora já está começando a envelhecer, que algumas coisas ficaram até mais características, assim, e difícil de lidar. A Lari veio aqui abrir seu coração, contar a história de Nalinha. E como é que a gente pode, com as dicas de Rita, fazer, né, as coisas melhorarem no dia a dia. Amiga, super bem-vinda. Obrigada. Obrigada. A gente vai dividir um pouquinho aqui da história da Nala. A gente tem umas questões comportamentais, ansiedade, estresse. Eu já trabalho com um pet há muito tempo, então eu já consigo identificar algumas coisas, mas algumas coisas vão ficando enraizadas, né? E aí eu vou dividir aqui também. Maravilha, então vamos começar. Mas antes da gente começar, deixa eu falar. Ai, gente, eu não aguento. Quando eu chego aqui, ó, chazinho da Mate, com essa caixa recheada de sabores diversos. Você pode tomar quente, você pode tomar frio, com uma pedrinha de gelo. Delicioso, entendeu? Tudo fica mais gostoso com o nosso chazinho aqui da Mate. Muito obrigada pela parceria. Também quero falar dos nossos amigos, parceiros do Memo Crematório Pet. Eles que fazem assim, uma verdadeira homenagem para aqueles pets que viram estrelinha, que vão lá para o céu. E eles conseguem eternizar esse momento, fazendo ressignificar a morte. Bom, é isso. Vamos começar. Eu acho que vamos passar direto aqui para a Rita, para a gente entender. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a existência dessa clínica, né? A clínica de baixo estresse. O que é isso, de fato? Então, Bebel, o manejo de baixo estresse, ou clínica do baixo estresse, ou manejo gentil, a gente pode escolher o nome que a gente quiser. Clínica amigável, clínica amiga do pet. São várias formas que a gente tem para chamar. O que, na verdade, vamos nos esforçar para fazer com que o animal, seja o cão ou o gato, que eu só trabalho com cães e gatos, mas é possível fazer, inclusive, para outras espécies, sinta o mínimo de medo possível no atendimento veterinário. Porque, diferente do que todo mundo
acredito ou gostaria de acreditar, e muita gente fala isso e não tem comprovação científica disso, os bichos não sabem que a gente está tratando deles. Porque tem muita gente que fala, né? Ah, ele sabe que é pro bem dele. A gente não tem nenhum indício científico de que eles sabem que aquilo que a gente está fazendo é pro bem dele. E é feito de uma maneira truculenta. E não é porque querem que seja truculento. Todo mundo que escolhe ser veterinário ou trabalhar na área pet faz isso porque ama os animais, eu tenho certeza disso. Seja um banhista, um pet sitter, um passeador. Mas a forma de você conseguir executar uma tarefa, fazer um exame, uma vacina, tosar, dar banho, num indivíduo que não está querendo ir, faz com que você acabe tendo que fazer de uma forma truculenta. Você tem que pegar, botar em cima da mesa e resolver isso aqui. E, infelizmente, na veterinária, na faculdade, na graduação das faculdades de veterinária, a gente não aprende nada relacionado a isso. Depende muito da individualidade de cada profissional. Você pode ter um veterinário, uma veterinária que fala, não, vamos de leve, vamos esperar ele entrar no consultório, farejar tudo. Daqui a pouco a gente dá um petisco, eu vou fazendo a anamnese com você. Daqui a pouco eu examino ele. Se ele tiver com muito medo de subir na mesa, por que eu não posso examinar ele no chão mesmo? Por que eu não posso examinar ele no colo do responsável que trouxe ele? São coisas... Qual o valor disso? Não custa nada. Você não precisa adaptar nada. A mesa gelada de inox, que às vezes balança. Porque se você tem um cachorro pesado, que está com medo e tremendo, você bota ele em cima daquela mesa, você imagina você entrar num lugar que tem uns gigantes que te pegam, te colocam em cima de uma mesa, você está tremendo de medo e essa mesa está instável. O primeiro medo que um animal tem é de cair, né? Você pega um filhote assim, ele fica inseguro demais. E a gente, na verdade, com a intenção de executar, né, uma tarefa, acaba muitas vezes fazendo de uma maneira que não considera aquele medo, aquele estresse, aquela ansiedade que o animal está sentindo naquele ambiente. Fora as outras coisas que estão ocultas para nós humanos. O cheiro de medo, cheiro de ansiedade, cheiro de estresse. Existem feromônios, que são aquelas substâncias químicas de comunicação que os animais exalam. Tem na região anal, tem na região de face, na lateral do corpo, nas patinhas, na urina, nas fezes, que vão sendo depositadas no ambiente. Então, um cachorro, um gato, quando ele passa na porta de uma clínica, ele já recebe um monte de informação que nós humanos não sabemos ler. A gente não tem a capacidade de percepção dessas moléculas químicas de odor que já são indicativas de que aquilo ali, cuidado. É a mesma coisa que você passar na frente de um lugar e tem escrito assim, cuidado, pedras caindo. Você vai ficar ali embaixo, assim, na boa? Você fala, não, eu não quero ficar aqui. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para minimizar esse estresse, esse medo e essa ansiedade. Impressionante. E entre gatos e cachorros, tem alguma diferença? Porque o gato ele tem uma particularidade, né? Ele é mais fechado, ele é mais, né, arredio. O que acontece? O gato, na natureza, não é um animal que vive obrigatoriamente em grupo. Enquanto que os cães e nós humanos somos animais sociais. A gente acha estranho o indivíduo viver sozinho. Todo mundo fala, se tem um gato só, pega outro. Talvez se a gente pudesse entrevistar o gato, ele diria, não pega não. Eu prefiro viver sozinho. Mas assim, na nossa cabeça de humano, é muito estranho isso. E o gato, por ser solitário na hora de caçar, na hora de comer, essa é a característica que faz o gato ter toda essa fama de solitário e que não gosta das pessoas, só gosta da casa. Não é nada disso. É que a estrutura de sobrevivência do gato depende de uma caça solitária, porque a presa dele é pequenininha. Os leões, eles caçam, as leoas, né, no caso, caçam em grupo. Os grandes felinos, assim como várias outras espécies sociais. O gato, ele caça um besourinho, um ratinho, uma lagartixa. Ele não pode dividir com aquilo, com ninguém. E eles não têm estratégias de cooperação. E isso faz com que o gato seja muito ligado no ambiente, porque ao mesmo tempo que ele é um super predador, ele é presa. O gato é pequeno. Sim, sim. Qualquer indivíduo, qualquer espécie do tamanho do gato ou maior, pode predar o gato. Sim. Então a gente brinca de dizer que o gato parece que é do FBI, né? Ele entra num cômodo, ele olha, igual a gente vê no filme, né? O cara olha atrás da porta, embaixo da cama, all clear, pode entrar, tá tudo bem. Escaneia, né? Escaneia ele passa, tudo. porque ele precisa ter certeza, mesmo que ele more naquela casa. Toda vez que ele vai comer, por exemplo, ele dá uma
checado em tudo. Então, falando de diferenças de cão e gato, o cachorro é social. O cachorro você bota na coleira, leva para passear, ele adora. Ele está preparado para essas novidades, assim. Até para socializar com os outros pets também. Exatamente. Né? E um grande problema dos cães é quando eles não são socializados, né? Quando eles não têm a oportunidade, na primeira infância, de conhecer as coisas estranhas do mundo dos humanos. Os barulhos do caminhão, do carrinho, do escapamento da moto. Então, começa aí. Na hora que você vai levar o gato no veterinário, você tem que tirar ele de casa, que já não costuma ser um hábito do gato. Sim. Se ele sai porque ele quer. Ele sai sozinho, ele sai, vai dar rolê no telhado, vai ali no mato, volta, que é uma questão ambígua, assim, né? Que tem uma faca de 2 gumes, porque pro gato é muito bom, mas é muito arriscado. A gente não tem como garantir que ele não vai adoecer, que ele não vai se envolver num acidente. Então, quando você precisa botar um gato dentro de uma caixa de transporte para levar na consulta veterinária, ele já começa, ferrou. Se ele já foi uma vez e foi ruim, pior ainda, ele tem um trauma, ele tem uma experiência negativa relacionada àquela caixa. Então, para gatos, simples como uma caixa de papelão que ele ama entrar, que todo gato ama de caixa, a gente sabe. Deixa a caixa de transporte disponível como uma toquinha, uma caminha. Tira a porta, bota um paninho, eles adoram um paninho. Nunca obriga ele a entrar, mas vai estimulando. Joga um petisco, joga a comidinha favorita, joga o brinquedinho. E no dia a dia, ele vai usar aquela caixa como toca. Porque os bichos gostam de toca. É natural para eles se sentirem mais seguros embaixo de um cafofinho. Seja lá ele qual for. Então, a gente já começa melhorando o transporte do gato, fazendo com que ele seja amigo da caixa de transporte dele. Ele vai acostumando, né? E é um lugar de a ser descanso. uma coisa... É um lugar de conforto, de segurança. E aí, quando você leva ele pro veterinário, ele tá pelo menos num lugar que ele se sente seguro. Se você deixa aquela caixa no último andar do armário ou na garagem e só usa para levar pro veterinário, aquela caixa tem essa marca e você vê a caixa, o gato já, colocar ele dentro é um drama. E a gente diz que a escala de medo, ansiedade e estresse, se a gente fosse comparar com uma escada de degraus, vai de 0 a 10. Onde 0 é estresse nenhum, medo nenhum, ansiedade nenhuma e 10 é o máximo. Quando você começa a perseguir seu gato dentro da sua casa, para colocar ele dentro da caixa de transporte, e consegue colocar, ele já está ali no 4, no 5, no 6, dessa escadinha de estresse. Quando você vai para o carro, ou se você vai para a rua, ele já passa para o 6, para o 7. Quando ele chega na consulta veterinária, ele já está no 9, no 10. Sim. E aí tem uma coisa muito chata que acontece no dia a dia das clínicas, que é o gato ganhar um selo de bravo, de jaguatirica, de chegou o que vai morder todo mundo. Preparem-se! Essa família, ela não acha isso engraçado, ela não gosta disso. Tem umas pesquisas americanas que mostram que os gatos vão muito pouco ao veterinário por conta dessa experiência negativa para todo mundo. Pra até para os tutores. Especialmente para eles. Ele fala, eu não vou levar meu gato para aquela câmara de tortura. Ele odeia. E aí, chega lá, a piadinha que muitas vezes é feita com a melhor das intenções, ainda bate mal para aquela família. E o pobre do gato tá ali, apavorado. Na hora que você abre a caixa para fazer algum procedimento com ele já tá... E ele não é nada jaguatirica. Ele só foi muito mal manejado até aquela hora. Até a chegada dele lá, né? E tem muitas formas da gente fazer isso diferente. Impressionante, quer dizer, então são pequenos ajustes que começa antes de você pensar em ir lá para uma consulta, né? Desde pequenininho, começar a acostumar com ambientes. Isso. Impressionante, né? Quer dizer, é fácil de resolver, né? É só a gente ter bom senso e ter essa consciência, né? Sim, esse respeito, né? E se colocar no lugar dele pensando que os sentidos dele são diferentes. O que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está cheirando, o que ele está sentindo, o que ele está compreendendo daquilo ali é muito diferente do que a gente é um estímulo maior, compreende. Né? Sim, ele não sabe o que vão fazer comigo. O que vai acontecer aqui? Aí tem 1000 cheiros ameaçadores, 1000 barulhos, 1000 luzes, reflexos. A sensação de pisar num negócio que é gelado, instável, horrível, reflexivo. Tudo isso é esquisito para o mundo dos bichos. E eles têm uma maneira muito particular de se comunicar, né? Então, assim, não é qualquer um que percebe, que consegue identificar, né? Isso.
E vem cá, vamos conhecer na linha pra gente poder Pra também entender trazer, né? aonde que ela tá nessa história toda. Porque ela tá com você desde pequenininha, né? Isso. A Nala, eu peguei ela com 3 meses, 4 meses mais ou menos. E quando eu peguei, a gente tinha acabado de perder um pet lá, um cachorrinho lá em casa. E meu pai não queria de jeito nenhum, dividindo com os meus pais a casa, ele não queria de jeito nenhum. Quando eu cheguei, a gente acertou o seguinte: ela ficaria comigo no quarto o tempo todo. Quando ele não estivesse em casa, ela estaria liberada para transitar. E ela foi adquirindo esses medos. Né? Ele sofreu um luto mesmo, seu pai, Ele sofreu né? um luto mesmo. Realmente, ele não queria ter outro animal porque ele sofreu com a perda. E aí Não ele estava só preparado. Não estava. Aí ele só falava assim: ah, mas eu vou sofrer de novo. E é sempre o sofrimento perder. E ele se apega demais mesmo. Então, eu na época estava no Pet Channel, com aqueles estímulos loucos de animais, eu querendo ter outro animal. E aí ficou esse embate. Resolvemos assim. Só que ficamos 6 meses e ele ama, ele é apaixonado por animal. O vínculo se faz... Muito rapidinho. rápido. É o que mais fala que não quer, é o que É mais o vai que se apaixonar. É o que mais se apega. Então, em 6 meses, ele já foi ali. E ela foi esperta. Ela pegava a bolinha, botava no pé dele. Não fazia isso com ninguém, mas pegava a bolinha, botava no pé dele. Conquistou ele. Só Danadinha. que nesse meio tempo, eu não consegui socializar ela, porque ela ficava muito comigo. E aí, ela ficou muito apegada à família. Ela gosta muito de humanos, mas ela não socializa de jeito nenhum com pet. Ela não gosta. Eu tentava levar ela pra parcão, pra festinha pet, levei pra festa junina pet, levei pra umas coisinhas, mas ela sempre ficava insegura ali. Então, a Nala, ela se relaciona muito bem, ela é muito doce, mas ela estranha muito um outro animal. Ela estranha muito um cachorrinho. Ela até fica, mas você vê que pra ela tá desconfortável ali na situação, Sim. sabe? E aí, fui levando, eu sempre muito, muito tranquila. Tentei educar na época com muitas coisas do Pet Channel, eu tentava educar bem. Mas aí eu tinha um pai que ia deseducando à medida daquela coisa Avô, de... né? Gente. Total. Estilo avô. Estilo avô, É. que faz tudo que você não pode fazer isso. Aí ele pega no colo, ele tira uma coisa de... Ela gosta de estar conversando na nossa altura. Então, a Nala, quando tá todo mundo em pé, tem que estar no colo de alguém. Porque mentira. ele sempre falou que ela gosta de estar na altura de todo mundo numa conversa. Cara, só muda endereço, né? Só. Impressionante. É exatamente assim. E aí, ela tem alguns medos. Por exemplo, ela não gosta de carro. Então, ir pro veterinário é um caos. Por conta do carro. Viagem também para ela é um caos. Por exemplo, pet shop. Ela não fica... O pet shop é o que ela mais consegue... Tolera. Ela não gosta do caminho, mas ela fica bem já tem um de anos que faz com ela, então ele conhece bem. Então, Já se acostumou. não sei se mudando. Confia nele, né? Exato. É isso. O cachorro, quando tem uma experiência um pouco difícil, mas deu tudo certo, ele vai aprendendo que eu posso confiar. Eu não amo tomar banho, eu não amo vir para pet shop, mas eu já vim outras vezes e sobrevivi. Então, tá tudo bem, né? É isso. Eu acho que no pet shop é isso. Ela confia nele e ela vai bem, assim. Na veterinária, eu só levo ela gosta da veterinária, mas o que eu acho? Como eu levo pouco, eu levo pra rotina, ela estranha ficar esperando. Ela não gosta de ficar esperando. Então, você vê que ela não gosta daquele ambiente até ela chegar. Ela não gosta, ela tem o medo da mesa. Ela Isso não já é gosta. ansiedade, né? Desse negócio dela não querer ficar esperando, isso já é da ansiedade dela, né? Sim, na verdade, se a gente for ver a definição de ansiedade é um medo do que está por vir. A gente usa a palavra ansiedade de uma forma errônea. A gente fala, eu tô ansiosa para minha viagem. Na verdade, a gente não está ansioso, a gente está animado. A ansiedade, se você for ver patologicamente, é um medo. É uma sensação desagradável, porque eu não sei o que vai acontecer. E é exatamente o que acontece com os bichos. O que vai acontecer comigo aqui? Qual é o próximo passo? E eu ainda estou recolhendo informações de que estão me dizendo que esse lugar aqui é meio perigoso. Eu fico estranho. A Nala é exatamente isso. Até ela entrar no consultório, ela faz a festa com a veterinária, que ela gosta da veterinária. Mas, por exemplo, botou na mesa, aí ela já acha esquisito. Aí ela fica numa posição toda fechadinha, sabe? Toda troncudinha, porque você vê que ela tá desconfortável. Parece que ela tá esperando alguma coisa. Ela fica se paradinha. protegendo E mesmo, aproveitando, né? desculpe te interromper, mas aproveitando isso que você falou agora, isso atrapalha muito a consulta veterinária. Porque se eu preciso examinar, por exemplo, se ela tá com dor abdominal... Quando a gente palpa o abdômen do animal, o que a gente observa? Se quando eu chego na bexiga, ou quando eu chego no intestino, ou quando eu chego no rim, se ele contrai.
Se você começa um atendimento com um animal todo tenso, assim, Contraído, né? tá tudo contraído, eu não tenho como tirar nenhuma informação daí. Então, o que parece ser uma recomendação, assim, não, a boa consulta veterinária, que era isso que a gente aprendia na faculdade, que eu acho que ainda continua, né? Eu já tenho mais de 30 anos de formada, mas o que eu escuto dos que estão se formando agora é que continua tudo muito parecido. É que você precisa colocar o cachorro em cima da mesa ou o gato e examinar ele da ponta do focinho até a ponta da cauda. Esse exame, ele não é válido, porque você tá fazendo ali bonitinho, tá? Mas você não tá fazendo num livro, nem num modelo. Você tá fazendo num indivíduo real, que tá todo contraído, morrendo de medo. Então, pra que eu vou fazer esse exame, que eu não vou conseguir coletar informações importantes? Ah, contraiu o abdômen? Não, já tava contraído. Tá doendo a bexiga? Tá doendo o estômago? Não sei, tem ela como tá saber. toda... Tá toda contraída. Então, assim, qual é a sua queixa? É o ouvido? Posso examinar o ouvido da sua cachorra no seu colo? E assim, e no mais, eu vou ver ela andando... Para muita gente, parece que você está fazendo menos. Só que, o que adianta você fazer muito que não tem valor clínico de informação? Não, e às vezes até o tutor conhece tão bem seu animal que ele vai te Exatamente. munir de mais informações, né, no observar do dia a dia, que Isso, vai e aí, ajudar. E aí entra a escuta. Em toda essa filosofia, né, do manejo de baixo estresse e que acaba cruzando com a área de comportamento, com a área de tanatologia, que é da morte, da finitude, do envelhecimento, é o veterinário também executar a escuta, que é dar valor ao que aquela família daquele animal tá falando. Porque eles conhecem aquele animal muito melhor do que todos os veterinários do mundo. A gente até sabe que tem famílias que não têm muita percepção. Sim. E aí a gente precisa, né, puxar, instigar, pedir coisas. Eu quero ver ele andando, eu quero ver ele subindo. Filma ele pra mim em casa. A gente usa muito vídeo Isso é legal. em casa. Isso eu faço também com a Nala. Porque... Eu uso muito vídeo pra ela. Eu mostro vídeo. Por exemplo, teve uma época que ela teve giardia. Eu mostrava ela fazendo o cocô pra mostrar como ela tava fazendo. Aí mostrava as fezes de perto. Isso tudo pra eu não precisar, porque já tava tão estressante e foi muito difícil ela se curar da giardia. Que ela já tinha ido 2 vezes, que no final a médica veterinária falava, fica em casa, só vai me atualizando, qualquer coisa eu peço pra você vir aqui de novo, mas não traz mais ela. Isso já é um adianto, né? Isso já é muito porque bom. pra ela já era muito estressante, ela já tinha ido 2 vezes numa semana só, então assim, ela tava contraída, tudo ela tava retraída. É unânime? Todos os animais têm essas questões quando vai lá pra uma consulta, quando vai... É unânime se ele não passou por um processo de habituação. É claro que a gente, às vezes, dá a sorte de ter um indivíduo igual criança. Facinho. Tudo facinho. Topa tudo, come tudo, brinca com todo mundo. De boa. Nasceu de bem com a vida. Existem, mas são as exceções. O que é difícil é que, às vezes, a pessoa teve um animal no passado que era facinho e aí ela fica achando que esse que ela tem agora é muito complicado. Na verdade, o que ela teve antes é que era muito facinho. O natural, o esperado, é que os animais tenham medo dessas coisas que são muito humanas. Da confusão. O parcão, você falou do parcão, da festinha. A gente não deveria começar a exposição de um animal à sociedade, seja ela canina, humana, por um lugar que é tão estimulante. Pensa, a minha filha, quando era pequena, ela odiava aquelas festinhas que tem uma recreadora que coloca aqui o nome da criança. Ela não ficava nem de jeito nenhum, eu tinha que ficar do lado. Porque ela não ficava confortável naquele ambiente. Mas tinha outros, talvez uma festinha menor, que eu tô ali do lado. Então, assim, a gente também se frustra com algumas expectativas de que o cachorro seja aquele cachorro do comercial da TV ou do Instagram, que às vezes nem é verdade, a pessoa tá te mandando um recorte do momento feliz, de que todos os cachorros adoram parcão, todos os cachorros adoram festinha. Todos os cachorros adoram colo. Todos os cachorros adoram festinha na cabeça. Se a gente for pensar, a gente abusa. É uma palavra forte, mas... Sim, peraí, pigarrinho. É engraçado isso, porque isso vem muito da expectativa que o tutor cria, né? É o que ele deseja que o animal seja e não observar o que o animal é. Total. Isso que ela Desculpa, falou, eu tenho muito isso.
eu no início me frustrava um pouco, justamente porque a Nala, ela tem muito tempo dela, em tudo. A Nala, por exemplo, uma das coisas que eu sou às vezes carente, então eu quero que ela fique perto de mim. Ela não fica, ela fica grudada, assim, estou no mesmo ambiente, então eu quero ficar no quarto onde está todo mundo, eu quero ficar na sala onde está todo mundo, mas ela não é aquela cachorra que vai chegar na cama e vai ficar ali, grudada, se espreguiçando, botando patinha pra você fazer carinho. Não, ela tá muito bem na outra ponta da cama, no canto dela. Mas aí quando você solicita, porque você tá carente, você quer carinho, como é que é? Ela fica assim. Quando eu vou pegar ela... Durinha, né? Durinha. Mentira. É exatamente assim. Ela fica Isso assim, que ó. você falou vale muito para os gatos. Desculpa, eu tô meio alérgica. Vale muito para os gatos. Os gatos, 99% dos gatos não gosta de colo. Fica desconfortável no colo. Você tira as 4 patas dele do chão, ele já não é mais dono, autônomo. Ele não é mais dono do destino dele. O que vão fazer comigo? Já se você tá deitado e o gato vem, é outra história. Porque ele veio porque ele quis. Ele tá super aberto, né? E aí, se você aperta, gruda, ele já vai querer sair. Isso, a Nala é assim, a Nala é um gato. E tem cachorro que é assim. Aí eu vou te colocar uma pulguinha atrás da orelha, mas que é muito interessante para abrir um canal de investigação, que é muitos animais que são tidos como não gostam muito de colo, não gostam muito de contato físico, eles podem ter alguma dor ou desconforto que a gente nunca diagnosticou, porque não é forte o suficiente para mancar ou para andar meio diferente. Que fica muito aparente, Sim, né? não é tão sutil que as pessoas não consideram. E, mais uma vez, a gente é treinado na faculdade para identificar se um animal tá bem, se ele tá comendo, bebendo, fazendo xixi, fazendo cocô, fazendo festinha, quando você chega em casa. Estar bem é muito mais do que isso, né, gente? A gente sabe pela gente. Você pode estar trabalhando, tá comendo, tá indo ao banheiro e tá emocionalmente uma bagunça. E isso é o que acontece com os nossos pacientes, com os nossos queridos cães e gatos. Muitas vezes ele funciona bem, mas ele tem uma cãibra, um desconforto na coluna, dor de cabeça. Cachorro pode ter dor de cabeça. Como você vai saber? Não tem como saber. Como você vai saber? Gastrite. Você trabalha com gastrite, com azia, mas você passa o tempo inteiro com aquele troço te queimando, te incomodando. E aí tem várias coisas que os bichos fazem que a pessoa fala assim, é o jeitinho dele. Ele desenvolveu esse jeitinho para funcionar melhor. Então tem uns bichos que sentam com a pata meio torta, tem outros que comem de uma maneira meio esquisita. Ou então, ele fica com a cabeça para cima, lambendo o ar. Ele é maluco. Ele caça moscas imaginárias. A gente já sabe hoje em dia que alguns sintomas que parecem maluquice, ou até mesmo algumas coisas da ordem do... Sabe, toque, tipo correr atrás do rabo, um transtorno compulsivo, que na verdade aquele rabo tá formigando, ou ele tá doendo, ele Tem pode ter uma coisa dor. ali. Exato, um cachorro que lambe a pata, vão sempre dizer que é tédio. Ele pode ter uma artrose naquele punho. E assim, posso estar errada? Posso. Mas não é importante a gente investigar? Lógico, com Porque certeza. se for, não só ele vai parar de lamber a pata, porque na verdade o que está muitas vezes incomodando a família é porque está com uma mancha marrom no pelo. Porque se o cachorro é branco, Já aparece. fica onde ele lambe. Aí, como todo cachorro é entediado, todo cachorro da cidade grande é entediado, é tédio. Tá, pode até ser. Mas e se for dor? Vamos investigar? Vamos ver? E uma outra coisa bacana que acontece quando a gente descobre alguma coisa orgânica, física por trás de um comportamento, é que você tira esse selo de antissocial, mal-humorado, e coloca num lugar de, coitado, ele tem um problema. Ele tá com uma condição ali. Igual quando você descobre, por exemplo, que uma criança ou um amigo seu, que sempre foi mal-humorado, mal-humorado, uma garota enxaqueca, não sei o quê. Não, o cara tá com um distúrbio, uma síndrome. Fala, coitado, gente, tá explicado. Vamos tratar, vamos ajudar e vamos ser mais empático, né? Porque ele não é chato. Ele tem uma condição e ele precisa de ajuda. Na verdade, então, assim, cabe sempre aos tutores ter esse olhar muito minucioso, né? Prestar atenção num todo, né? Todo. No dia a dia, lá nas coisas mais básicas, até umas pequenas mudanças de comportamento. E tá pegando a informação também, né? Porque é isso. Por exemplo, sim. pra mim, a Nala se afastar é exatamente... Ela não gosta de colo.
Mas pode ser alguma coisa que eu pode. não identifiquei ali, entendeu? É. E isso é importante. A gente Não, tá e outra se munindo de coisa, informação. respeitar. Se ela não gosta, Isso a gente... vamos respeitar. Então, assim, eu entendo que tem o vovô e que faz isso com a criança, às vezes, né? Beijinho, a criança, que saco. Mas, assim, se puder respeitar, É isso. Isso a gente o seu vai vínculo identificando. com aquele bicho vai ser melhor. Com Ele certeza. vai confiar mais em você. Ele vai vir mais quando você chama. Mas é exatamente isso. Rita, você percebeu que na pandemia a questão da ansiedade da separação, essa coisa que se fala muito, aumentou. Isso está relacionado à falta de socialização, certo? Totalmente. Na pandemia, a gente viveu o que a gente chama de brincadeira assim, de pet boom. Igual teve o baby boom depois da guerra. A gente teve um pet boom na pandemia. Muita gente que não tinha pet ou que tinha um só resolveu ter mais um. E as pessoas ficavam o tempo inteiro em casa. Aquele bicho achava que a rotina, o normal, a vida era com os humanos em casa. E aí foi terminando. As pessoas foram saindo do home office, foram ficando mais horas fora de casa. E aquele animal não aprendeu a ficar sozinho. Porque, primeiro, no livro, se você for olhar, eles não deveriam ficar mais do que 4 horas sozinhos. Se você for ver a rotina da maioria das famílias... Esquece. Exatamente. É muito mais do que inteiro, isso. Exatamente. Então, assim, eu sei que é uma chatice eu falar isso, mas o certo era a pessoa decidir se cabe ter um animal na vida dela, se ela puder oferecer um básico de bem-estar para aquela espécie, né? Porque é diferente, o passarinho, o peixe, o gato, o cachorro. Você tem que escolher de acordo com a sua possibilidade. Sim. Então, a gente vê muita gente com a melhor das intenções, uma pessoa que mora sozinha, tem um cachorro. Eu falo, e como você vai fazer para sair? Ah, não, ele fica de boa. E se ele não ficar? Qual é o plano B? Porque, assim, quem vai pagar essa conta é ele. Não que a pessoa não vá sofrer, não vai ter problema com os vizinhos, não vá... Então, assim, todo filhote deveria ser socializado. Para falar um pouco do manejo de baixo estresse, deveria, eu chamo de play vet. As pessoas tinham que brincar de veterinário com o filhote. Gentilmente, olha o olho, olha o dedinho, olha o dente, olha o ouvido. E vai dando petisco, vai brincando. Faz um pouquinho, faz mais um pouquinho, Pega um negocinho que é fingindo que é um estetoscópio, uma lanterninha. Porque ele vai ter que passar por aquilo ali ao longo da vida, e a primeira vez ele vai falar, uou, o que é isso? Se ele já tiver tido experiências positivas, prazerosas, gentis, pareadas com um petisco, com carinho, ele falou, já conheci isso não é tão mal assim. Pô, essa ideia é genial. Mas aí uma e a pergunta. mesma coisa, enquanto não tomou vacina, chama seus amigos para casa, leva ele no colo, vai para a porta da escola que tem perto da sua casa, deixa as crianças verem, percebeu que o filhote está exagerado, vira de costas, sai um pouquinho. Entra no carro, sua cachorrinha. Entra no carro parado. Eu ia Fica te com ela. sobre, dá petisco. No caso da Nala. Por exemplo, a Nala é uma cachorra idosa, é sênior, né? Não é tão idosa, mas é uma cachorra já sênior. Ela tá com quantos aninhos? Ela tá com 9. Então, assim, a Nala já tem todas essas questões no sentido de socialização e também esses medos. Eu sinto que é muito medo mesmo do novo, né? Do que ela não tá acostumada. A gente conseguiria reverter isso? Talvez, mas assim, dá bastante trabalho. Aquela história, prevenir é bem mais fácil do que resolver mais tarde. Mas é possível. E aí a gente usa aquelas técnicas clássicas de treino, que é a dessensibilização e o contracondicionamento. Você mostra para ela que o carro, que é uma coisa que ela tem medo, não é assustadora. E para isso você precisa ter tempo e disponibilidade de entrar no carro com ela, parado, com as portas abertas. E ficar brincando ali dentro com ela. O que ela mais gosta é um bichinho? É ser escovada? É um petisco? Ela vai viver experiências prazerosas dentro do carro se ela estiver de boa. Porque se ela não quiser nem entrar no carro, você tem que começar 2 metros longe do carro e ir se aproximando. E aí, a gente tem que pensar, especialmente em carro, naquilo que a gente chama tecnicamente de cinetose, que é o enjoo do movimento. É muito comum os bichos enjoarem dentro do carro, dentro do avião, dentro do barco. Eles não foram preparados para andar de meios de transporte. Eles tinham que estar no chão, só andando onde eles alcançam. Então, ficar enjoado dentro do carro é uma sensação desagradável que marca o cachorro como carro é igual a enjoo. Ai, passa mal. Tá. Caramba. Então, se ela não chega a vomitar, mas ela saliva, fica ou toda molhada, babada,
tem grande chance dela estar enjoada. Então, a gente tem que começar a dar remédio de enjoo antes. Entendi. E primeiro também fazer ela gostar do carro. Então, o filhote deveria entrar no carro muito antes dele precisar sair. Vai pro carro, vai pra garagem, brinca, entra, sai, joga o negócio dentro, volta, sai. Né? Carro é para ser um lugar conhecido. Outra coisa de carro é que ninguém usa cinto, né? E é um perigo. É contra a lei de trânsito do Brasil, mas a gente não tem fiscalização para nada, as pessoas não param nem no sinal. Imagina se vão fiscalizar se o cachorro tá de cinto. Mas assim... Nossa, quem tá no banco de trás, então, ninguém vê nada. O cachorro solto dentro do carro é um perigo para ele, inclusive para as pessoas que estão dentro do carro. Porque numa freada ele vai-se embora. E existem vários dispositivos para cachorro pequeno. Tem uma espécie de cadeirinha, meio cestinho, né? Eu tenho. Então, você pode levar isso para dentro de casa, o cestinho, e fazer ela entrar dentro do cestinho, brincar no cestinho, comer o que ela mais gosta no cestinho. Primeiro, só o cestinho em casa. Depois, só no carro, sem o cestinho. Depois, o cestinho dentro do carro. Aí, depois, você liga o carro. Não sai. Depois, você liga... Isso você vai tendo que avaliar, assim, ela tá confortável? Ela tá curtindo? Ela tá de boa? E aí, a gente tem que ensinar para as pessoas a lerem os sinais de desconforto que os bichos dão, que são muito sutis e que muita gente não sabe. Lip licking, lamber lábio, aquilo que o cachorro faz quando ele tá sentindo um cheiro de uma coisa boa, que ele salivou, ele lambe o lábio, é um sinal de desconforto. Caramba. Fora do contexto, né? Se você tá com bacon e ele tá pro sim. bacon. Mas assim, tá dentro do carro. Essa hipervigilância, que é ficar assim... Não tô relaxado aqui, olhando pra você. Fica querendo eu tô andar assim. o carro inteiro. Ela fica querendo loucamente andar o carro inteiro. Outra coisa, bocejar. Você vê o cachorro na sala de espera do veterinário, dá 3 bocejos. Ah, ele tá com sono. Você acha mesmo que ele tá com sono na sala de espera do veterinário? Não tá. Aquilo é desconforto. Caramba. O que a gente chama de olho de baleia, que é quando aparece o branquinho do olho, que é aquele... Ele olha de ladinho assim, né? O rabo de olho. Se você prestar atenção, a maioria das espécies animais, você não vê a parte branca do olho. Sim. Porque mostrar a parte branca do olho é mostrar para onde você tá olhando. É tipo um jogador de futebol na hora do drible. Se você tá vindo me caçar e eu olho para lá, você já sabe que eu vou fugir para lá, então você já faz a sua trajetória de caça para cá para me pegar. Sim. O driblador, ele engana, né? Ele finge que vai para lá e vai para cá. Então, os bichos não mostram o branco do olho. Quando eles estão desconfortáveis, aparece aquele branquinho de olho. Cara, impressionante. Se sacudir, dá uma sapateadinha, ficar assim, trocando a patinha. Isso, anda para um lado, anda para o outro, anda para um lado. Pacing, né? Que é aquela coisa do leão na jaula. São coisas que os bichos fazem o tempo todo e a gente não sabe ler. A gente vai ficando doida, tá? Preparo vocês que vocês vão sair daqui meio doidos, que você sai andando na rua. Não, eu vou ficar tô alucinada com a Nala. Que eu vou E ficar... assim, nem tudo. Tem bocejo de sono. Tem lip licking, de lambelábio. Sim, foi o que você falou. É o contexto, é a situação. Mas são Exatamente. sinais que a gente pode enxergar. Posso te fazer uma pergunta também? Claro. Quando o cachorro lambe muito, né? Também é um desconforto? Quando ele tá te lambendo muito? Depende. Tem beijo, tem lambeijos, tem o creme hidratante que você passou que ele tá lambendo. Isso acontece muito. Meus gatos são loucos com repelente. Jura? E eu tenho que tomar o maior cuidado, porque repelente é tóxico. Sim. Mas eu sou super alérgica a mosquito, boto repelente. Se eu bobear, ele vem e lambe meu tornozelo. Então, às vezes é algum produto, alguma coisa que tá ali e que ele pode estar querendo. Pode ser beijo, mas tem uma lambedura que é esquisita e que nos sugere problemas gastrointestinais. Cachorros que lambem superfícies, chão, parede, Aleatórias, assim, superfície comum. acende o alerta da gastrite, da azia. Nossa, eu tô super alérgica. Gente, tem muita Muita coisa. coisa, Impressionante. Assim, são pequenos detalhezinhos que tem que ser observados, cara. E a gente já bota como normal. E é assim, é normal, é natural. Quando você falou desse lambidinho no carro, né, pra cima, eu falei, gente, a Nala não lambe a superfície, não, mas ela tem de ficar um tempinho ali lambendo. A gente, assim, às vezes Pode tá ser no uma lado. tentativa de comunicação, né? Eu tô tentando... Ei. Vem aqui. Me dá uma dá atenção. Eu tô mal, eu tô esquisita. Me ajuda. Ela tem, às vezes, isso. Às vezes ela fica ali, aí, por exemplo, estamos vendo TV. Aí ela para no nosso lado e fica lambando o pé. Talvez ela esteja pedindo atenção, Atenção, né? Uma fica maneira lambando. gentil e sutil dela dizer, alguém pode me dar atenção, por favor? Ela é assim. Gente, eu tô impressionada. Então, assim, a dica maior pra quem tá assistindo a gente é
desde pequenininho, já começar, já abrir o mundo pro bichinho, né? Exato. E sempre com esse termômetro de não exagerar. Porque, às vezes, na melhor das intenções, até de habituar, você sensibiliza, que é, tipo, traumatiza, né? E se você já tem um cachorro como a Nala, mais velha, você tem que andar 10 passos para trás e começar com um passinho de formiguinha, porque esse desejo de levar logo pra festa, de levar logo pro parcão, de levar logo para lugares que são bacanas pra gente, mas que para eles podem ser muito desafiadores, podem ser, assim, a pá de cal. Não, eu lembro exatamente quando a Nala era pequena, eu querendo socializar, porque eu assistia tudo e falava, não, é importante socializar pequena, importante socializar pequena. Você acabou forçando uma barra, né? Eu acho que eu acabei forçando uma barra, porque eu vi uma festinha junina, pet, no shopping, e aí comecei a andar com ela no shopping, certinho, não sei o quê. Quando eu vi o parcão, eu falei assim, agora é o momento, ela já andou bastante, vou colocar ela no parcão. Quando eu coloquei, ela ficou o tempo inteiro na porta de saída. Ela não ia. Aí eu entrava com ela e ela ficava puxando pra Isso pra é um porta. sinal que se você tivesse mais, assim, atenta a isso... Sensível, né? Isso. Fala, gente, ela não quer. É. E assim, não adianta eu querer aproveitar a minha viagem, porque aí vem as ser-humanices, né? Sim. Aproveitar a minha viagem, que eu já tô aqui no shopping, que eu já tô aqui no parcão, eu vim aqui pra isso, agora a gente vai ter que aproveitar. Mas imagina que loucura você falar isso pra uma criança. A gente vai pra festa do seu amigo, aí chega na porta da festa e ele fala, mãe, eu não quero ir. Ah, não, a gente veio agora, você vai ter que ir. A gente não força, assim. Gente, a gente fala, tá bem, se você não tá confortável, vamos fazer outra coisa. Eu passo muito isso com meu filho. Eu tenho um filho de 3 anos, humano. Pequenininho. E ele vai fazer 3 anos agora, né? Tá quase 3. E às vezes eu falo, olha, a gente vai lá brincar, tá super legal, tem um escorrega assim, ele ama escorrega, tem um escorrega assim, assado, tem não sei o quê, tá tudo decorado, você vai amar. Eu chego com ele, falo, vem filho, vamos? Não quero. Vem, tá aqui, tá muito legal. Não quero. E assim, não sai nem do carrinho, assim. Então, e aí você não pega ele à força e bota ele no escorrega, aí, né? Dá uma frustração? Total. Dá, porque você sabe, pô, ele vai amar aquilo ali. Mas, cara, se ele não quer, eu também não posso ficar empurrando a criança. Isso, até porque pode ser que ele nunca mais queira não escorrega na vida dele. Exatamente, vai criar um trauma, né? A criança, ela vai evoluindo cognitivamente e vai entendendo as camadas de complexidade que tem por trás de um parquinho, O cachorro e o gato, a gente compara mais ou menos a cognição deles a uma criança de 2 anos, para sempre. Então ele não vai chegar no momento que ele vai falar, agora eu entendi. Agora eu posso Ele vai continuar naquele lugar de socorro, eu não tô bem. E aí quanto mais você força, pior mais risco tem dele falar, tá vendo? Eu sabia que aquilo ali não era bom, eu não queria ter entrado. Com a Nala eu desisti, assim, eu não levo mais ela pra parcão. Sim, eu já entendi que não funciona, assim, tem amigos que falam assim, Lari, vamos passear na praia. Cara, ela não gosta de estar com cachorro. Eu posso passear com ela na praia. Sozinha. Mas se eu chamar uma galera e vamos todo mundo junto, cara, ela não vai se sentir bem. A gente lá em casa a gente vive um dilema, porque minha irmã tem um outro Shih Tzu que chegou, acho que 4 anos depois da Nala, e ele é totalmente oposto, ele é mais sociável, ele gosta. Então, assim, quando chega Natal, a gente não quer deixar nenhum sozinho, nenhum outro sozinho. Então, a gente tem a Tonia. Só que pra Nala é o caos. Pra ele, quer brincar, mas pra ela é demais. É cão e gato, é um atrás do outro. É o mais próximo ali de socialização que ela tem. Porque, por exemplo, até o hotel, assim, eu já coloquei ela no hotel, eu não fiquei segura, não pelo hotel, mas eu não fiquei segura porque eu sei que ela tem essa dificuldade. Então, hoje, por exemplo, quando eu viajo, eu prefiro deixar ela com alguém. Sim. Porque eu sei que com uma pessoa só, ela vai estar bem, ela vai se sentir à vontade. Personalizado, né? Você vai entendendo. A gente precisa, já que os animais de estimação são membros da família hoje em dia, teve essa mudança do tempo da minha avó pra cá, que é muito pouco tempo para você pensar numa linha do tempo evolutiva de uma espécie. Eles continuam sendo os mesmos bichos. Só que antes eles não entravam dentro de casa, não subiam na cama, não nos acompanhavam para lugar nenhum, era um animal de quintal e o gato era um animal de telhado, que entrava para comer. Mesmo. Exatamente isso mesmo. Eles não têm como, de uma hora para outra, falar, então agora eu vou curtir o mundo dos humanos. Ou a gente ensina muito bem ensinado para eles, ou a gente entende e respeita que, se você ama ele como um filho, respeite-o como um filho. Porque os bichos vivem esse dilema hoje em dia. Para algumas coisas eles são bicho,
para outras coisas eles são filho. E se a gente for pensar, por isso que eu fico fazendo esse papel meio de uma chata, meio rígida, assim, mas eu advogo por eles, né? O meu papel é defender o bem-estar dos bichos e explicar para as pessoas, também com o máximo de empatia possível, que às vezes o seu plano, o seu desejo, assim como tudo na nossa vida, não foi atendido. Você fez uma viagem para... chegou lá, choveu. Ok, vamos fazer outras coisas. Eu tive um filho pensando... Eu tenho um cachorro, e especialmente quando a pessoa está num segundo, num terceiro, num quarto da mesma raça, ela tem uma expectativa de que ele seja muito parecido com aquilo que foi o outro. E ele é um indivíduo único, assim como todos nós, com a história genética, com a história da família, com a história da primeira infância. Essa fase de socialização, que a gente chama de fase sensível do desenvolvimento do cérebro dos cães e gatos, ela é muito curta e muito cedo. Dos gatos é mais ou menos de 2 semanas a 2 meses de vida. Aquela fase que ele não está nem na nossa casa. Ele está na ONG, na rua. Gato, então, vem de histórias horrorosas, né? De maus tratos e tal. Sim. Então, eles têm todos os motivos do mundo para ter medo de gente, para ter medo de barulho, para ter medo de alguém que está andando atrás dele, porque essa pessoa poderia estar ali jogando uma pedra, né? Ele fica com tudo isso muito marcado. E aí a gente tem que respeitar. Se eles são nossos amores, vamos fazer de um tamanho que seja... possível para eles, né? Lógico. Então, isso, na verdade, assim, cabe ao tutor ou a pessoa que quer ter um bichinho dentro de casa ter essa consciência, né? De que você tem que ir acima de tudo. Porque a gente é muito egoísta, né? O ser humano é muito egoísta. A gente pensa na gente, na nossa vontade, no nosso desejo. Eu quero um bichinho em casa para ficar fazendo carinho. Eu quero um bichinho em casa para ficar botando no carrinho e botar roupinha. Eu quero um bichinho... Né? A gente não pensa, em primeiro lugar, no animal, mas eu acho que a prova de amor, talvez, exatamente, é você pensar primeiro no animal, as necessidades daquela raça, daquele animal, estudar. E gente, respeitar hoje em dia, também, exatamente. Né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa, a gente tem internet na nossa mão, a gente tem milhões de fontes, lógico, fontes que tem que procurar bem, né? Confiáveis, de credibilidade, para você aprender. Poxa, será que essa raça é para mim? Ou será que essa espécie é pra mim? Senão, nem tenta. Porque sim, vai ser um sofrimento pro animal e às vezes até pra família também. Ou até também entender o indivíduo. A Nala, você falou sobre frustração, é exatamente isso. Quando eu peguei a Nala, eu pensei assim, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tava no boom do pet channel, então eu vou fazer tudo. Só que eu entendi que ela tinha um tempinho dela. Aos poucos você vai entendendo que ela tem um tempinho dela, ela não fica grudada, tá tudo certo. Se ela estiver ali no cantinho dela, eu aqui, tá ótimo. É frustrante? Mas é a minha filhota, entendeu? Exato, é uma outra vida, né, gente? Eles não vieram ao mundo para nos servir. Ele não tá igual nossos filhos. Você compra o pacote fechado. Ele é o que ele é e o meu papel é ajudar, é acolher. Como é que eu posso facilitar? Daí vem o manejo de baixo estresse. Vai vacinar? Vai fazer o exame? Vai. O que eu posso fazer para minimizar isso? Porque eu vou ter que fazer. Sim. E claro que a gente não está falando em situações de emergência, né? Um animal atropelado, você vai chegar, não, deixa ele farejar, deixa... Não, sim. É outra história. Mas a luz adequada, o barulho, separar gato de cachorro nas clínicas, ou pelo menos na sala de espera, medicar, aí vem a área de comportamento, que é como se fosse uma psiquiatria, né? Aqueles indivíduos que têm muito medo, ou que já estão numa idade que eu não posso andar umas casinhas para trás, por que não medicá-lo? Porque a gente sabe que o medo extremo, ele faz mais mal para aquele organismo, pensando até em saúde física, na recuperação de doenças, para o sistema imunológico, do que um ansiolítico, que vai te... Então, assim, eu não sou a rainha da tarja preta, mas, assim, se a gente for pensar na gente, tem gente que fala, eu tenho tanto medo de avião, que se eu não tomar um remedinho, eu vou ter um troço. Isso aí. Aí alguém chega pra você e fala, não, mas remedinho faz muito mal. Eu vou tomar Aí você do fala, mesmo então jeito. tá, eu vou suportar aquele voo achando jeito. que eu vou morrer. E você é uma ser humana inteligente que sabe que andar de avião é mais seguro do que andar de carro. Provavelmente aquele avião não vai cair. Mas você não tem controle sobre esse seu medo. Você imagina um animal que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Por que não medicá-lo? Então também tem uma falsa proteção de que, não, eu quero tudo natural, mas o medo que ele está sentindo não é natural, não era para ele estar sentindo. Se ele pudesse escolher, ele não estaria naquele grau de pânico que ele está. E existe uma medicação que eu posso dar que ele vai... Então, por que não? Aí tem que ser com segurança, óbvio, dentro das drogas que são
adequadas para a espécie, para o peso. A gente faz exame de sangue antes para saber quais drogas eu posso usar, porque tem muita gente usando a filosofia do manejo de baixo estresse só a parte da medicação, que é dar um remedinho 2 horas antes do bicho ir para a clínica. Não dá. Ajuda. Mas não é Mas só assim, isso. claro que não. A caixa do gato, você tem que carregá-la por baixo. Se for carregando ela pela alça, Parece que assim, ele vai igual uma se cair, bolsinha. Caraca! E a bicicleta da pet shop, que bota o cachorro na bicicleta? Gente, aquilo ali pro cachorro ele deve achar bom. Agora perdi, né? Agora eu tô indo pro abatedouro. Não sei. Meu Deus, que horror. Porque imagina que pânico você ficar dentro de uma caixa de plástico numa bicicleta com uma pessoa que você não sabe quem é, nesse trânsito louco que a gente vive. E é muito... Pra ir tomar banho. E o mais Socorro. doido é que, assim, todas essas pessoas que estão envolvidas nisso, elas estão nas melhores das intenções, Exatamente. mas elas não têm É. consciência que isso pode falta ser... reflexão, falta informação, Informação, falta isso que a conscientização. gente faz aqui, né? Que é espalhar a palavra do bem-estar, né? Exatamente. Eu, com a Nala, eu identifiquei uma coisa, não sei nem se é certo. Mas, por exemplo, como eu sei que ela não gosta de carro, a gente coloca uma musiquinha clássica pra ela. Então, assim, no início é meio estressante, mas a gente vai andando, a gente bota o ar-condicionado no talo, porque ela é uma shih tzu, então Morre de calor. morre de calor. Respira mal, com a carinha achatada. Exatamente. A gente bota o ar-condicionado no talo, bota uma musiquinha clássica, aí ela fica nessa, querendo andar pelo carro inteiro, daqui a pouco ela vai sossegando na Então, o cestinha que você poderia fazer? e fica. Em casa, a musiquinha. Melhor do que música clássica, são umas listas de música para cães e músicas para gatos que existem, que tem embasamento já vi. científico, que tem todo um estudo por trás, porque música clássica às vezes é calma, às vezes faz um tatatá, que o Sim. bicho se assusta. Então, assim, se você deixar ela naquela cestinha, se é que ela vai entrar na cestinha dentro de casa, ouvindo aquela musiquinha, e comendo, ou lambendo, ou sendo penteada, ou fazendo uma coisa que ela adora, e você faz isso como se fosse um exercício. Se você puder fazer todo dia, se você puder fazer 3 vezes por semana, quando ela vira aquela caixinha, ouvir aquela musiquinha, com aquele petisco, ou aquele bichinho, ou aquela escovação, eu conheço isso, isso é bom. Melhora a experiência dela. dela. E isso a gente faz com os animais que têm problema de separação. Você você monta um cenário, como se fosse o quartinho do bebê, Aham. é a luzinha, é a música, é o feromônio sintético, porque hoje em dia a gente tem, na indústria pet, feromônios, que são imitações sintéticas desses cheirinhos que eles têm de comunicação química, só que os opostos, né? Não é de medo, de estresse, de ansiedade. É feromônio de calma, de tranquilidade. É o feromônio que a mãe exala para os filhotes quando ela está amamentando. Então, elas passam para eles uma sensação de segurança, de que está tudo bem. Então, você usa um feromônio, usa a musiquinha, usa uma sensação prazerosa, física, seja ela... Cachorros gostam de roer, de lamber, eles são muito orais. Então, se você dá um brinquedo recheado com alguma coisa, e você faz aquele cenário, e todo dia, ou o máximo que você puder, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 minutos daquele momento calminha, musiquinha, cheirinho, luzinha, paninho com o seu cheiro e tal. E aí ele entende que aquilo ali é legal e você dá um nome para aquilo ali. Pode ser Toquinha. Aí você fala, vamos pra Nala Toquinha? gosta muito disso, do ambientezinho Vamos pra dela. Toquinha? Eu acho que eu não tenho foto, mas a Nala, ela gosta muito desse ambiente pra dormir. É um Exato. Aí você reproduz isso. É um momento pra ela. Ela Que É momento seguro, difícil, né? Ela cria identificação, ela já identifica aquilo ali é algo que já trouxe alguma coisa positiva, então Exato. aqui tá bom, é uma zona que eu posso relaxar. É assim como fogos, né? A gente tá chegando no fim do ano. E daqui a pouco... E as pessoas são muito imediatistas. As pessoas me ligam no dia 30. O que eu faço amanhã? Então se Agora muda, é. vai pro interior. Dá tempo de pegar o carro e ir pro interior. Porque assim, não vai ser em um dia, não vai ser um remédio que vai aliviar. Agora, se você tem um cantinho da sua casa, sei lá, o fundo de um armário, que já é onde ele se intoca quando ele tá com medo, e você transforma isso numa toquinha de segurança, usa o feromônio, usa a música, usa a sensação prazerosa, faz daquilo ali um lugar, um porto seguro, e você dá um nome e treina ele, e ele vai pra lá várias vezes ao dia. Você vai tomar banho e fala pra ele ir pra lá. Você não precisa... Porque se ele associa que ele só vai pra lá na hora da trovoada ou dos fogos, ou que ele vai ficar sozinho, ele pode, inclusive... Aquele negócio não é legal, não. Isso não funciona. Tem que acontecer né? várias vezes. Tem que ser prazeroso. Pra naquele dia que tem o desafio...
falo, ai, tá desafiador, mas pelo menos eu tô aqui no meu cafofinho. Sim, sim. Gente, impressionante. Eu por tô aí. vendo meu filho aqui de 2 anos, assim, algumas situações. Mas eu vou te que falar ele vai lá e quando pega a eu fui naninha mãe dele. também, Eu quero minha naninha. Exato, é o objeto de transição ali, né? É o que deixa ele seguro nos desafios do mundo. Sim. E eu acho que quando eu eduquei minha filha, eu usei muitos conceitos de comportamento animal naturalmente, que é isso, respeitar o limite, ver a linguagem corporal, o que ela está falando com o corpo que é diferente do que ela está falando, ou um bebê que ainda não fala, é dizer, quero ir embora, mas a gente não pode ir embora agora, então vamos para um cantinho, então vamos sair daqui. Então, você muda de assunto, né? Quando o bicho está fazendo alguma coisa, por exemplo, late, 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 a pessoa fala, cala a boca. Não adianta. Não adianta. Não, Eu brinco de dizer que fica todo mundo latindo junto. Você não consegue abaixar aquele nível de estresse, de barulho, que é o que está piorando. Agora, se você tem um brinquedo que seu cachorro adora, ou uma brincadeira que ele adora, que tem um nome que ele já conhece, na hora que ele está latindo, você fala, cadê o macaco? Vamos brincar com o macaco? Cadê seu macaco? Vamos procurar. Na hora. Na hora, é Ele muito mais esquece. legal. Ele vai fazer outra coisa. Agora, se você não tem esse combinado, seria com as crianças, um combinado antes, você não consegue usar o macaco. Na hora que ele tá lá latindo pro cachorro do vizinho, você não consegue distrair ele nem com bacon. Sim. Mas se ele já tem aquela brincadeira estruturada que você consegue convidar ele pra fazer outra coisa, ele topa. Sim. E é Gente, muito mais gentil, né? É muito, cara, muitas dicas incríveis, assim, porque e fácil, muito fácil de Exato. resolver, gente, no dia a dia, impressionante. Exato, porque as pessoas logo pensam, vou precisar botar gatificação, prateleiras, eu vou precisar fazer um isolamento acústico. Se puder, vai ser lindo. Mas mesmo sem fazer tudo isso, o piso, gente, uma borracha em cima da mesa de atendimento do cachorro. Nossa, já resolve muita funciona. coisa. O cobertor que a pessoa trouxe de casa. É só você avisar, pedir. Traz uma toalha, traz um cobertor, traz alguma coisa da sua casa. Porque ele não vai... porque tem que ser de inox, porque tem que higienizar. Tá, mas se ele ficar em cima da toalhinha dele, ou daquele colchãozinho que fica no fundo da caminha, ele tá numa superfície que não desliza, que não é reflexiva, que não é gelada e que tem o cheiro do conforto dele. Já atenua Já tá ali acostumado. aquele medo todo. Gente, nós temos produção chamando aqui no ponto. Nós temos fotos, mídia. A gente quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Rita. Temos livros, né, que eu tô sabendo. Sim, eu escrevi esses 2 livros por encomenda, né? E Latidos de Sabedoria e Miados Miados de de Sabedoria. Eles já estão esgotados na loja oficial que ele foi vendido, mas tem na internet, porque tem várias, se procura, né? Tem várias livrarias virtuais e tal que vendem. E a ideia, quando me pediram, era para fazer assim, o que a gente pode aprender ao conviver com um cachorro, conviver com um gato. Aí eu falei, legal, mas isso aí é muito simples. Eu acho que a gente precisa devolver para eles o que eles trazem de bom para nossa vida. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida deles? Então, tem uma dica do tipo, quando puder, role na grama. Aí tem uma explicaçãozinha embaixo. Cachorros precisam pisar em superfícies reais, ou de terra, ou de grama. Ele tem que farejar. Ele precisa explorar o mundo com o superpoder dele, que é o olfato. Como o nosso olfato é uma porcaria, a gente não valoriza o olfato. A gente se apresentar para um bicho primeiro pelo nosso cheiro é a coisa mais educada que você pode fazer para um cachorro. E o que o ser humano fala? Não cheira ela não, não cheira ela não, porque é falta de educação. O cachorro vai logo cheirar nos foreves, né? Aí a pessoa fica assim, ai que vergonha. Gente, isso é uma cachorrice. Isso é normal. As pessoas têm que entender que a gente é gente, a gente fala, a gente beija, a gente abraça. Eles não gostam de beijo, de abraço. Eles gostam de cheirar. É aquela tendência à humanização, Exatamente. né? Que é inerente do ser humano, né? a gente Acaba tentando puxar para esse A lugar. gente é antropocêntrico. A gente pensa na gente em primeiro lugar. Ó, mas legal, hein? Gostei. Dois livros para quem tem gatinho, para quem tem cachorrinho, que tá na internet, com dicas com certeza imperdíveis, porque Muito tudo que tá bacana. sendo falado aqui, Sim. nossa, muito bom, tô amando. O que mais, produção? O que mais que nós temos? Meus netos, porque a minha filha diz que é a mãe, né? Então eu fui uma avó antes mas, da hora. mas você é uma vovó. O oposto do vovô que estraga. Ah, tá. Então O tá. oposto do vovô que estraga. É isso, dá vontade de agarrar? Dá. Mas ele não gosta. Então, é um dedinho para ele cheirar.
E aí eu que morda o dedinho de, eu queria te agarrar. Mas ele não gosta, então vamos de leve. Eu sugiro isso para as pessoas. Se tem um bicho que não gosta muito de carinho, ou não gosta de ser escovado, experimenta fazer assim o carinho. Como se ele fosse de cristal. Assim, ó, quase sem encostar. 90% gosta. Mas é porque a gente faz carinho. assim, aí esmaga. Já quer Pega apertar. o pelo. Como se É todo isso mesmo. cachorro fosse um labrador de 40 quilos que adora um tapinha. É assim mesmo. Que às vezes nem sente, né? Você Não, dá uma é. tapinha, não é nada pra Gato, ele. se você for de leve, a maioria deles gosta. Na cabeça, no bigode, no queixo. Pega uma escovinha de dente e vai fazendo aqui assim, ó. Eles adoram. Ai, que Mas a delícia. gente quer logo... Esmagar, né? Exato. E quem são eles? É o Pluft e o Xisto. Só que o Xisto tem um apelido que pegou mais do que o nome dele, que é Pix. Pix? Por quê? Porque Xisto é meio difícil de falar. A história é longa. Me deram como se fosse um casal. Uhum. Um macho e uma fêmea. E tem uma história do fantasminha que tem medo de gente, que é o Pluft, Uhum. que a namoradinha dele era a Maribel, na história, Uhum. da Maria Clara Machado, do Teatro Tablado. Uhum. E o Pluft era o que tinha medo de gente, o Frajolinha, e a Maribel era fêmea, me deram como se fosse fêmea, é a lourinha do olho verde, Maribel, cabelo cor de mel, Sim, olho cor do sim. céu. Então era o Pluft e a Maribel. Eles chegaram na minha casa desse tamanicos, de abrigo, aquelas coisas, e aí quando eles já estavam mais relaxados, eu fui examinar. Quando eu fui examinar, eu vi que eram dois machos. Maribel. Aí a Maribel virou o Maribel. Aí a minha filha, que na época era pequena, falou, nem morta, eu vou ter um gato macho que se chame Maribel. Tudo bem, a gente fala o Maribel. Não. Aí a gente procurou na história um outro personagem macho. E aí era o Xisto, que é o tio do Pluft na história. Aham. Só que Xisto é muito, ainda mais pro carioca, né? É. Aí ele virou Pisto. Aí quando virou a história do Pix, só se fala em Pix, eu comecei a chamar ele de Pix. Aí E ficou. pegou. Aí ficou. É, tem apelido que é mais forte que o nome. Exato. Pluft Pix. Muito bom. O que mais, gente? Vivo é muito mais eficaz, porque quando você esse aí demonstra respeito e empatia pelaquela pessoa que você está falando, Essa aí foi uma aula que eu dei de comunicação de notícias difíceis, porque essa minha outra área de paixão aí é a tanatologia, né? Sim, e que é um assim, assunto também muito interessante, né? pois é, pra a gente, faculdade veterinária ela já é muito ampla, né? Aham. Porque a gente precisa trabalhar com grandes animais, com controle de alimentos, tudo que a gente come de origem animal passa pela mão do veterinário, fora toda a parte de laboratório e a clínica de pequenos animais, que é um mundo à parte. Então tem muitas coisas que a gente não aborda na faculdade. Então a gente não aprende sobre comunicação, sobre psicologia. E como você chega para uma família e fala, então, chegou aqui a biópsia do exame do seu cachorro e ele está com carcinoma. E é uma notícia que cai como uma bomba. Sim. É. E a gente tem que respeitar essa emoção dessa família, porque você pode estar falando isso pela terceira vez nessa semana, Mas é a primeira que a família recebe. talvez a única na a vida. única da vida, é verdade. Então, assim, os profissionais de saúde, eles têm que se proteger para não sofrerem muito, claro, mas eles também não podem virar pedras de gelo que não entram na emoção de quem ele está se comunicando. Então, eu me apaixonei por esse assunto, fui estudar por fora, porque a gente não tem isso na faculdade. Então, assim, o manejo de baixo estresse, a tanatologia, que envolve a comunicação de notícias difíceis, e a parte de comportamento, são muito importantes no dia a dia da clínica de pequenos animais, e a gente não aprende muito na faculdade. Então, essa era uma palestra que eu estava dando num congresso de geriatria, que teve aqui no Rio agora, há pouco tempo, aqui na Barra, e era uma palestra sobre comunicação de notícias difíceis, né? De como você... Porque tem protocolos, tem coisas que ajudam a Diminuir o impacto, né? Exato. É, mas no fim das contas, eu acho que o que mais conta é a nossa empatia, né? Sim, Quando a gente sim. se coloca no lugar do outro. Poxa, eu vou dar uma notícia que vai Sim. ser uma bomba, né? Sim. Se a gente tem esse cuidado, essa sensibilidade... E são coisas simples, tipo... Eu preferiria estar te dando outra notícia, mas olha o que veio aqui nesse exame. E essa coisa também de, eu sei o que você está sentindo, na verdade a gente nunca Não sabe o sabe, que o né? outro está Não sentindo. sabe. Mas se você fala, dói mesmo, você valida o sentimento do outro. Porque você dizer, eu sei, você não sabe. Assim como quando falam para o veterinário, se fosse seu, o que você faria? É difícil, porque dentro do contexto da minha vida como veterinária, eu penso sobre esse problema De uma com outra toda a forma, minha bagagem. Você que é jornalista, você pensa de outra. Assim como para mim, talvez seja mais difícil fazer alguma coisa que uma outra pessoa faz com a maior facilidade. Sim. Então você não consegue muitas vezes se colocar no lugar do outro, mas você fala, eu tô aqui.
Sim. Como eu posso te ajudar? Sim. Pode contar comigo. Se você tiver dúvidas, o que você entendeu do que eu te falei? Porque às vezes você dá um diagnóstico, a pessoa não entendeu nada. Se ela tá nervosa, então, não fica nada. Às vezes é reconfortante, né? Se você ouve que a pessoa tá ali, ó, tô aqui com você, Sim. né? Você não tá sozinho. Se Eu você acho precisar que me ligar, se Isso você já precisar dá tirar um- uma dúvida, você pode contar comigo. E isso dá um... E isso não tem muito no mercado, às vezes, né? Isso é o que é mais difícil. É o que você falou, às vezes é tanta notícia, né? O profissional já tá tão acostumado a dar aquela Sim, notícia ele vai ficando no calejado, dia. né? E não é por mal também dele, Claro não. que É a não. rotina E aí, dele isso é também falta é de tempo, às corrida. vezes. Você vê, tem clínicas que o veterinário tem 30 minutos para fazer cada Sim. consulta. Como é que você vai conseguir fazer tudo isso? E ainda dá um suporte. Não Ainda dá. ser humano ali É, e tal. é difícil. É difícil. Mas olha, é um tema muito interessante para um dia a gente abordar aqui com mais profundidade. Sim, a é tanatologia, bacana. com certeza. Sim. O que mais, pessoal? Agora temos... Temos na linha, Ai, ó. Deus! Na linha. É foto atual dela, não? Essa tem uns 2 anos, essa foto. Tem uns 2, 3 anos. Carinha de sapequinha. Sapeca. E ela já tava ali... Dona de tudo. tudo. Dona da casa. Muito bom. Olha, Mas que ela não lindas. gostava do colo. Tá vendo que ela já tá olha olhando pro outro olha lado. só, o que a gente pode ler da postura corporal dela? Ela tá olhando na direção de onde eu gostaria de ir. Tá, você vê que ela tá... Ó o branquinho do olho aparecendo ali. Ó uma Olha! rigidez. Ó uma Ela não rigidez. gosta de colo. Gente, é isso mesmo. E assim, fazendo um pouquinho de advogado do diabo, as fotos das pessoas com os bichos na internet, se você parar pra olhar, 90% é assim. O gato, ele bota um bracinho de distância, ele estica um bracinho assim, pelo menos esse espaço aqui eu consigo ter. Ele tá tenso, em geral, na maioria das vezes, louco pra escapulir. A Nalinha só não tá me empurrando porque eu botei ela de lado, que ela poderia estar me Sim. empurrando ali. Não, mas o olho de baleia, né, que fala? É. Gente, muito bom. Dá pra ver nitidamente. Claro que toda foto, né, gente, é um instante ali do que a Sim. gente tem que... Poderia ser um cachorro até que gosta de colo, tal, mas você tá contando, você tá olhando, tá escrito tá ali. escrito ali. E Larissa com aquela coisa meio Felícia, né? Muito feliz com a filha no colo. Demais. Ó a Aí família. tem o outro, tá vendo, com a minha sobrinha. Sim, que tá Mas mais ela não relaxado. gosta. Tá Ela- mais relaxado ele, você não, vê. ele é tranquilão. Mas ela, você vê que ela já quer Tá sair. louca pra sair. Tá louca pra Exatamente. sair. Ela tá, Ela tá no pra meu baixo, colo, ela tá tava olhando querendo até pra sair. baixo. Ela ali já tinha me empurrado. É que a gente já tava tirando a foto. Cara, impressionante. É E mesmo. ele fica em colo, ele já é o oposto. É o que você falou, são indivíduos, né? Ele já é o Isso. oposto. Ele Isso, fica às em vezes colo. deu a sorte de ter uma socialização bem feita, porque o ambiente era propício, Sim. mas tem a ver com a genética, tem a ver com a história pregressa dele, tem a ver com essa possibilidade de dores e desconfortos físicos, Sim. porque às vezes a Nalinha tem uma coisinha na coluna que não é o suficiente para ela mancar, nem para ela não correr, não pular, mas que quando pegam na coluna dela, Ela já não- incomoda. E aí, o que ela aprendeu ao longo da vida? Se eu não for pega, eu evito aquele desconforto. Então, quando você pega, tem cachorro, quando você pega, ele grita. A pessoa fala, nossa, que dor é essa? Não, é porque ele aprendeu que ele te falou de 1000 jeitos. Ninguém entendeu. Na hora que ele grita, Aí, todo mundo entende e me solta. Então, agora me encostam, eu grito. Ai, que cachorro fresco, que cachorro sensível. É E a se ele comunicação. tem um negocinho ali que ninguém sabe? Ou às vezes ele tentou já se comunicar sutilmente e ninguém percebeu, né? Exatamente. Impressionante, é muito bom. E é difícil, tá, fazer essa investigação de dores e desconfortos sutis. Porque, como eu não posso perguntar pra ele onde dói, o que tá incomodando, a gente vai passando um pente fino, assim, tirando, fazendo uma triagem, né? Ah, isso aqui não parece ser, isso aqui não parece ser, isso aqui talvez, então vamos investigar aqui. Aí os exames. Caros, estressantes pro bicho. Então a gente vai fazendo, assim, um ranking de prioridades. E às vezes a gente faz teste analgésico. Você fala, vamos tratar ela pra dor? Ver como é que ela fica? Aí faz um É. tratamento ali. A gente pode... Se você começar a receber o colo melhor. Que nem sempre é imediato, porque se ela vive há 9 anos de um com jeito, isso, ela tá... você tira a dor, ela fala, então tá bom, agora pode me massagear, pode me pegar. Não necessariamente. Mas na leitura sutil, às vezes a gente consegue. E aí depende do quanto a família está disposta a se dedicar para isso. É. Igual família com filho também. A professora ou o psiquiatra ou o pediatra te dá 1000 dicas que você fala, eu vou fazer as que eu posso, as que eu não posso, eu não... A gente também tem que respeitar as famílias, mas foi como eu falei no começo. O meu papel é defender
o bem-estar deles, Sim. né? Eu vou sempre dizer, não faz isso, prefere fazer isso. Eu posso até fazer na minha casa algumas coisas erradas? Claro, porque somos todos humanos que não somos, né, perfeitos. Mas meu papel técnico é te dizer, o ideal seria fazer assim. Investigar, né? Sim. Muito bom. Muito bom mesmo. Existe diferença, assim, de trabalhar a espécie, por exemplo, aves respondem mais rápido, ou sei lá. A gente está falando muito de gato e cachorro, Eu né? só trabalho com cachorro e gato, né? Então, eu não tenho experiência com os outros animais. Mas é claro que ao longo da minha, né, carreira toda, conheço veterinários que trabalham com animais silvestres, Sim. que trabalham com animais que chamam novos animais de companhia, né? Que você pode ter uma iguana, você pode ter uma cobra, sei lá, um furão. Hoje em dia tem de tudo, Cada um vai ter sua particularidade. E o pulo do gato, para fazer uma brincadeirinha infame, é conheça as características naturais da espécie. E tenta respeitar o máximo que você puder. O ambiente já está totalmente transformado. Eles já não estão na natureza. Não adianta a gente querer ficar falando, é natural porque é natural. Eles já não estão na natureza. A gente já modificou tudo. Mas o que você puder minimizar e facilitar para ele ficar confortável, por exemplo, casas muito perfumadas, perturbam o olfato do cão e do gato. Perfume neles, nem pensar. Eles têm um faro super apurado. Ele não consegue sentir o cheiro do mundo se ele tiver com perfume no corpo dele. E se a sua casa é super cheirosa, maravilhosa, nananana, saiba que seu cachorro está perturbado, ou seu gato. Uma vez a veterinária da Nala falou isso. Eu cheguei lá e falei assim, ela tá fedorentinha. Ela falou assim, não tá fedorenta. Chulezinho de cachorro, a gente adora, ela né? não precisa ficar dando esse banho loucamente. Eu tinha clubinho na época. Eu parei com o clubinho com isso. Por isso que eu agora dou mais em casa. Às vezes eu vou no pet shop. Mas é isso, já equilibrando. Porque ela falou assim, não tem que ter clubinho. Ela não tem que estar toda semana tomando. Ela não é que nem a Exato. gente. E os serviços a domicílio, eles também caem muito bem para esse tipo de situação, né? Porque temos ótimos profissionais, tanto veterinário, quanto banhista, quanto tosador, que podem fazer serviços em casa para aqueles animais que são mais sensíveis, que ficam mais confortáveis. E aí, também, nesse mundo louco que a gente vê um monte de gente sendo flagrada, fazendo maldade com os bichos, a gente também fica mais seguro. É claro que se você tem uma pet shop, um hotel de confiança, tranquilo, né? Mas em casa pode ser bem bacana também para aqueles animais que são mais sensíveis, aquelas pessoas que querem estar perto. Os bichos ficam mais confortáveis com o ser humano. Eu identifiquei que a Nala gosta do pet shop justamente por isso. Porque eu vou num que fica aberto. Então, a gente vê dando banho. Sim. Então, assim, ali eu vejo como está sendo tratada e vejo que ela gosta. Ela só não, como ela tem uma outra questão, ela não consegue me ver e não querer chamar Você atenção. tem que ficar escondidinha. Eu tenho que ficar escondida. Senão ela grita loucamente e tal. Mas eu fico de rabo de olho ali. Hoje em dia, algumas vezes eu até deixo, volto, ela ainda tá secando, tá fazendo alguma coisa, mas eu sei que ela tá super bem. Mas no início eu ficava ali de guarda pra ver se tava certinho. Bom, a verdade é que a gente sabe que hoje existem recursos e mais recursos para tudo, né? Pra gente resolver todos os problemas, assim, a gente volta sempre para aquele mesmo lugar que quase todos os programas, quase todos os episódios a gente discute aqui, é conscientização, é informação. Você tá munido de informação suficiente para entender com o que você tá lidando, o tipo de bichinho que você tá lidando. Sim. E porque a maior responsabilidade é do tutor, sempre, Sim. 100%, E né? muitas vezes esse movimento, Bebel, vem da família pro profissional. Como a gente não tem essa formação na faculdade, nem nos cursos de tosa, de banho, não se fala muito sobre isso, a gente está sentindo esse movimento vindo das famílias para os veterinários. Falando, não vai pegar o meu gato pelo pescoço. Não deixo, não vai. Ai, a senhora é chata. Ela tem todo o direito de ser chata e dizer, não quero que pegue meu gato pelo pescoço. Vai para outro lugar. Então, pensando comercialmente também, os veterinários precisam se capacitar para poder não só trabalhar melhor, de uma forma mais respeitosa e mais empática com os bichos, mas até terem mais clientes. Porque você, obviamente, que aquela família percebe Como a diferença Com daquele certeza. atendimento que foi mais truculento, digamos assim, e daquele outro que foi mais respeitoso. E aí você
é o diferencial que todo mundo quer, né? Você quer ser diferente de Sim. todos os outros, porque você quer, né, E crescer principalmente nos profissionalmente. dias de hoje, né? Que as pessoas estão cada vez mais apegadas e trazendo os pets Sim. como da família. Então, Sim. cuidado, o olhar das pessoas ainda está muito maior Sim. para os serviços, né? Aquela coisa de pedir pra... Desculpe. te Não tem interrompi. problema, pode falar. Quando você pede pra pessoa sair da sala, será que você pode sair porque ele fica mais tranquilo quando você não tá? Não é que a pessoa faz a maldade com o seu bicho. É porque provavelmente ele vai entrar no que a gente chama de freezing, em congelamento. Porque tem 4 Fs do medo, estresse e ansiedade em inglês. Fight, que é lutar. O primeiro é flight. A primeira coisa que ele tenta fazer é fugir, se ele tá numa roubada. Se ele não pode, ele tá em cima daquela mesa com 2 pessoas assim, a segunda coisa que ele tenta fazer é fight, que é brigar. Que é, ou rosnar, seja cachorro ou gato. A terceira é freeze, que é congelar. Igual a gente. Se o cara tá com a arma na tua cabeça, Você Você congela. não sabe nem o que tá acontecendo. Tem reação. Sem reação. E isso que as pessoas dizem, porque é muito comum isso. Ele fica muito mais tranquilo quando o responsável que trouxe ele para a clínica sai do consultório. Ele não fica tranquilo, ele fica vendido, ele tá congelado, tipo, eu não tenho reação. E olha que mal emocional que você tá fazendo sim. para esse indivíduo. Provavelmente na próxima vez vai ser pior. E o 4 F é uma palavra em inglês que é fidget, que é como se fosse um comportamento deslocado, que é assim, se coçar, se sacudir. É o equivalente a gente quando fica nervoso, rói a unha, enrola o cabelo, Fica balançando a perna. faz uma outra coisa para tentar se ocupar aqui, se distrair com uma outra coisa. É muito comum eles fazerem isso É também. desesperador, né? Se você entrar na cabecinha do animal, Ele tá em pânico sofrimento. puro. Ele tá em sofrimento. Impressionante. E as pessoas não sabem disso, elas não fazem de maldade. Importante dizer isso. Esse profissional que fala, será que a senhora pode sair porque ele fica melhor? Ele realmente acha que aquele bicho fica muito agitado com o dono do lado. Na verdade é que ele fica totalmente sem referência de segurança quando aquele ser humano sai. E aí ele... Tá, me mata aí logo. Ai, gente, que horror. Mas é isso mesmo. Acho que é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está debatendo sobre isso, porque eu acho que o mais importante é a gente passar essas informações adiante para mudar mesmo a perspectiva de quem trabalha, né, na medicina veterinária, quem está nesse manejo, né, dos cuidados, e quem está em casa também tem o seu bichinho e quer dar o melhor para ele, porque a gente sabe que é amor. Todo mundo ama, mas a ignorância, né, a falta de conhecimento faz a gente fazer coisas erradíssimas, a gente nem percebe, né? E amar só não basta, né, Bebel? Com certeza não. Amar é a parte mais fácil. A gente forma um vínculo afetivo com o animal de estimação Muito em 2 rápido, horas. Você vai Não, fazer um lar temporário, 2 horas depois você fala... Não quero que vá embora. Porque a gente se apaixona muito rápido. Você vê seu pai, você vê pessoas que estão fechadas. Não tem jeito. Então, assim, só amar não basta. Você tem que respeitar, você tem que entender. Assim como a gente estuda as coisas das crianças, dos idosos, quando você tem uma pessoa neurodivergente, ela tem capacidades diferentes da nossa. Não é certo, não é errado, não é... Então, os bichos são muito diferentes da gente, eles são de outra espécie. Então, tudo que eu puder fazer para respeitar o conforto daquela espécie, reproduzir um ambiente que não seja muito liso. Os pisos das nossas casas, gente, os bichos passam a vida patinando. E muitos problemas osteoarticulares por causa disso. E assim, quero que todo mundo troque o piso da casa? Adoraria, mas não vão trocar. Mas você pode comprar umas passadeiras de borracha. Você pode ver onde que ele sobe, onde que ele desce e botar uma almofadinha para amortecer. Mas ele consegue, tá? Ele consegue, mas a que custo? Um gato entrar numa caixa de areia, que tem uma altura desse tamanho... Imagina você tem que entrar no banheiro químico, que você tem que subir 3 degraus. Se você tá mais velhinho ou tem algum problema, você faz xixi fora da caixa. Esse gato! Ele tá fazendo xixi fora da caixa porque tem Não mil aguenta motivos mais, por trás ali. Cara, tudo tem jeito. É só usar bom senso, amor e Técnica, né? responsabilidade. Técnica e responsabilidade. Bom, chegou o nosso momento do Pet Check. Super simples. Eu vou fazer 5 perguntinhas aqui pra Lari e 5 perguntinhas pra Rita. Coisas assim, da vida, do amor pelo animal, do dia a dia, tá? Nada demais. Larissa conhece, né? Mas finge que não conhece, tá bom? Vambora. O que não pode faltar na sua rotina com a Nala?
A rotina de dormir, eu acho que é a nossa rotina que eu mais curto, eu acho que ela também curte, né? De preparar a caminha dela no lado da minha cama, deixar ali o ar-condicionado do jeito que ela gosta, e aí deitar, e aí a gente fica ela no cantinho, já começa a roncar, que ela ronca bastante, aí depois eu vou dormir. É quase que um sonífero pra mim também, vou dormir no outro. Jura? Que Juro. legal. E isso com certeza é confortante, né? Total. Super confortável. Total, pra é ela. essa rotina, né? É a rotina de ir mesmo pro quarto. Quais são os maiores cuidados que você tem com ela? Há alguns, assim, hoje em dia, depois da Giardia, eu tenho muito cuidado com a alimentação dela, passeio, e atualmente não, já há um tempo também, essa questão de entender que ela, não é que ela seja antissocial, né? Na verdade, é o jeitinho dela, e respeitar que ela ali... Os limites, né? Os limites dela dela. são Esse é um diferentes. cuidado que eu tenho, assim, eu não forço. Vamos fazer isso. Não tem a Nala, não dá. Ou a Nala não gosta desse tipo de coisa, eu não vou levar. E respeito. E respeitar. Compartilha com a gente algum momento assim mais marcante que você teve com ela. A mais marcante... Engraçado, tem vários, né? Porque a Nala já tem 9 anos, mas é muito engraçado. Quando eu fui pegar a Nala no canil, foi o primeiro momento que eu tive com ela. E é muito marcante pra mim. A gente tinha vários shih tzus ali e eu não sabia muito o que escolher. Eu sabia que queria uma fêmea. Tinham várias, assim. Aí, quando a minha mãe pegou... A gente pegou vários e tava tudo ali, muito pequenininho, Todos né? Todos fofos. E a Nala não parava de balançar o rabo quando a gente pegou ela no colo. E ela ficava toda assim, ó, serelepinha com o rabo balançando loucamente. E a gente escolheu a Nala. A gente quis trazer a Nala pelo rabinho balançando. Então, acho que esse é o Acho que ela ficou ali, me escolhe. mais marcante pra mim. E é o primeiro que eu tive com ela, né? Muito bom, lindo. Pet é? Pet é amor. Eu acho que... Como eu já conheço, eu tentei pensar em várias palavras aqui, mas eu acho que é amor. Assim, no ponto de vista... Amor engloba tudo. Tudo, exato. É amor. Muito bom. E o que o ser humano precisa aprender com os animais de estimação? A lealdade, assim, né? Eu acho que o cão, ele não quer... Como a gente sempre fala também, né? Ele não quer nada em troca. Ele só quer estar ali com você. Ele só quer a nossa troca, né? A troca com ele. Então, e sem ter essa coisa de não ter nada em troca, né? Então, isso é o mais difícil no ser humano. A gente, às vezes, se relaciona querendo mesmo. Esperando né? algo uma em troca, reciprocidade e tal. né? E o animal faz isso de forma muito natural. Eu acho que isso a gente pode aprender mais com eles. São seres evoluídos, né? São, Vamos levar em super. consideração. Bom, passando agora aqui para Rita. Quais são os maiores equívocos que você costuma ver no manejo da saúde dos animais pelos seus tutores, no seu dia a dia? Eu acho que é essa forçação de barra. É querer que eles façam coisas ou que eles não façam coisas que é pedir demais. Sim. É pedir demais para um cachorro não latir. Ele pode não latir por 5 minutos seguidos toda vez que a campainha toca. Mas o cachorro é um animal que a história evolutiva dele, junto com o ser humano, que tem 15 mil anos, essa coevolução das duas espécies, foi nesse sentido. Me avisa se tiver alguém se aproximando da gente, tá? Aí quando o cachorro faz isso, a pessoa fala... Tch! Uau, como? Como que eu posso pedir para um gato não caçar? Da natureza dele, né? É pedir demais. Qual a dica principal para manter o pet com a sua vida saudável e com a vida saudável e com a saúde em dia? Informação, né, de qualidade. Muito cuidado com a internet, gente. Muito cuidado. As pessoas têm milagres em 5 dias, 3 horas, 2 dicas. Não acredite em milagres. Não acredite em milagres. E acredite na prevenção. Prevenção e check-up. Tudo que você pudesse informar antes de ter um animal na sua casa. E tudo que você pudesse informar e prevenir, acreditando naquilo que o profissional de saúde está te dizendo, é disparado. Dentes. Quase ninguém mantém a saúde bucal dos cães e gatos com medo da anestesia. Hoje em dia, a gente tem uma anestesia veterinária de alta qualidade. Não é mais como era antigamente, que as pessoas falavam, não vou fazer anestesia porque meu bicho vai morrer, não sei o quê. Ele vai morrer da bactéria da boca que vai parar no rim e que você nem sabe que veio da boca. Ele vai ter uma diminuição da longevidade e da qualidade de vida por conta da boca. E é uma prevenção que, se você ensinar desde filhote a escovar o dente, porque também se você resolve começar a escovar o dente quando ele já tem 9 anos, cheio de gengivite e dor, você não vai conseguir. Não vai. E eu vou dizer para fazer.
porque é muito desagradável. Então, a prevenção, a informação e a prevenção, para mim, é o mais importante. Isso aí. E cuidado com a internet, pessoal. Apurem Isso. bem. E cuidado. Compartilha conosco também você algum momento mais marcante que você teve, de repente, com seus gatinhos ou com algum animal que você já teve. Eu acho que é inesquecível para mim o meu primeiro bicho de estimação, que eu e minha irmã fizemos uma campanha. Eu tinha 7 anos. A minha irmã é 3 anos e meio mais velha que eu, então ela devia ter 10 e pouco. E aquela coisa dos pais saíram, foram jantar fora, ou foram no cinema, não sei o quê. A gente preparou uma campanha. Igual tinha uma campanha de uma bicicleta quando a gente era criança, que era botar um bilhetinho dentro da xícara, um bilhetinho na escova de dente, um bilhetinho no espelho, um bilhetinho no travesseiro. A gente espalhou bilhetinhos pela casa dizendo eu quero um cachorro, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. E a gente fez um contrato que eu achei no outro dia, porque meu pai guardou. Quando meu pai morreu, eu fui mexer nas coisas dele, fui organizar as coisas dele. E eu achei esse contrato batido à máquina, porque na época era máquina, para ficar bem oficial. A gente bateu a máquina, assinado com as letrinhas ali das 2 crianças, dizendo a gente se compromete em levar para passear, em alimentar e não sei o quê. E eles deram a Chica. Foi o meu primeiro amor canino. Sensacional. Contrato. De responsabilidade. Mas tá certo. A gente assina mesmo contrato. Muito bom. Rita, pet é? Pet é tudo para mim. Para mim, é a minha vida, porque eu sou veterinária há mais de 30 anos e eu queria muito um bicho antes de ter a Chica que eu ganhei com 7. Então, você pensa, é tudo, tá entremeado na minha vida. É meu trabalho, é minha vida, eu amo. Ai, que delícia. E para finalizar, o que você acha que o ser humano precisa aprender com os animais de estimação? Eu acho que é o respeito ao limite do outro. Porque eles são tão bons em demonstrar os limites uns para os outros, né? Então, assim, um cachorro quando olha para o outro e você não está querendo papo, você me olha de um jeito que eu falo, não vou lhe falar com ela, não. Porque ela não tá para bons amigos. A gente invade, a gente vai, a gente impõe o nosso desejo aos limites deles. Então, eu acho que a gente deveria observar mais. Olha na pracinha. Olha quando você estiver passeando, quando vem um cachorro falar com o seu, se ele vira a cara assim, o outro passa. Aprende com isso. Aprende com... Se você fez um carinho e ele levantou e foi para ali, é porque ele não está querendo. Já se ele enfiou o focinho assim embaixo da sua mão... E a gente pode melhorar a vida deles. Sem dúvida. Continuando com o amor, com a rotina, com o passeio, mas ajustando umas coisinhas. Que você não se toca, mas que você está fazendo mais para o seu desejo, para o seu prazer, do que para o dele. Então você quer agora que eu viva em função do meu cachorro. Não, eu não quero nada. Eu quero te ensinar e te dizer como pode ser melhor. Se você vai fazer ou não, é da sua escolha. É de cada um. Mas é coerente com esse amor todo que a gente tem, a gente oferecer uma vida melhor para eles, né? Sem dúvida. Gente, que aula, hein? Que aula. Vou te falar que eu ficaria aqui mais assim, tentando bom, né? sugar, tirar o máximo. Eu também adoro, eu fico com... Não, mas é muito legal, porque às vezes assim, são coisas sutis, pequenas, mas que podem fazer total diferença. Exatamente. Não só na qualidade de vida, mas na saúde do bichinho. Sim. Né? E melhora para todo mundo, porque automaticamente, ele mais feliz e mais confortável, ele acaba tendo um comportamento mais ajustado, mais adequado, e fica todo mundo mais tranquilo, mais feliz, e tem menos atrito, né? Porque saem muitos atritos nas famílias por conta do pet. Eles, inclusive, são bode expiatório de um monte de coisa, né? Botam a culpa neles pra um monte de coisa. E isso, assim, eu acho que a família também já não fica confortável. Quando a gente vê que tem algum sinal errado, a gente já não fica bem. Sim. Naturalmente. Porque é amor, do mesmo jeito. Claro, a gente não quer que o nosso bicho sofra, a gente não quer que ele fique mal. Mas, às vezes, a gente, sem querer, impõe exageros ou não deixa cheirar. Você tá levando o cachorro na rua pra passear, não deixa ele cheirar, porque é nojento. É nojento pra gente, que é humano. Ele deve achar nojento, sei lá, passar batom. E que a gente passa todo dia e tá tudo certo, entendeu? É pensar que somos diferentes. Sim. E tá tudo certo, gente. Bom, pra finalizar aqui nosso programa, alguma consideraçãozinha muito rápida, Lari? Alguma coisa que você tem vontade de falar? Eu acho que o programa hoje foi tão bom e eu acho que eu aprendi muito, principalmente por conta da Nala, mas eu acho que é isso, a gente precisa estar com o olho atento. Eu acho que esse programa foi importante para a gente pensar nos mínimos detalhes. A gente trouxe um assunto mais macro, né?
mas que ele é muito focado nos mínimos detalhes das atitudes, das ações do animal. Então, eu acho que a maior dica, né, que eu acho que fica aqui, é você estar com um olhar muito aberto e atento, em alerta para o seu animal. Eu acho que a gente... mas eu levo meu animal na consulta de rotina, mas às vezes não é somente a consulta de rotina. Mas está com tudo... as vacinas estão em dia, mas às vezes não é só a vacina em dia. Você acabou de dizer várias coisas, nem algo, né? Várias coisas que mostram como é importante você estar com o olhar aberto e atento para o animal. Sim, é isso. E Rita, o que você falaria aí? Complementando o que a Lari falou, é isso, não pensar só na saúde física, pensar na saúde emocional, na saúde cognitiva. Isso é uma outra coisa que a gente deixa muito abaixo do que poderia. Dar desafios para os bichos. Como a vida deles dentro da nossa casa é com pouco estímulo, né? Claro que tem todas as diferenças de uma casa para outra, quem mora em casa, quem mora em apartamento, casa pequena, casa cheia, casa vazia, mas comparado com o ambiente externo, toda casa humana é de pouco estímulo para os bichos. E a gente pode fazer muita coisa legal com a alimentação, por exemplo. Não come na tigela, come sempre num brinquedo, emaranhado ali de um paninho que ele tem que procurar, esconde e fala busca, 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 busca. São coisas que começar de uma hora para outra pode dar muito trabalho. Mas se você fizer desde sempre, você melhora muito a qualidade de vida dele. Então é isso, pensar na saúde física, emocional e cognitiva, que é essa que a gente não tinha falado antes e eu dei uns exemplinhos agora. Mas é fazer com que não seja só a parte física e do amor. É pensar nas emoções dos bichos. Ele tá feliz? Ele tá bem? Ele tá pleno na sua espécie? Ele tá conseguindo desempenhar as necessidades da espécie? Cachorro precisa cavar, roer, farejar. Gato precisa escalar. Gato precisa se esconder. Gato precisa caçar. Você não vai soltar um passarinho dentro da sua casa, mas você vai brincar de caça com seu gato todos os dias, porque senão ele vai caçar seu tornozelo. Se ele for um gato com uma necessidade de caça muito alta, e isso também é individual, ele caça tornozelo. Aí a pessoa fala, meu gato é louco, ele é bipolar. Uma hora ele tá deitado, outra hora ele caça meu tornozelo. Mas ele brinca de caçar? Não. Então a gente precisa botar na rotina dele brincar de caçar. Coisas assim que são ajustes. Ajustes, finos, impressionante. né? Bom, se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você amou, porque a gente também amou, e é muita coisa interessantíssima. Já passa adiante. Vamos levar informação, fazer a correntinha do bem aqui, passar a informação, compartilha esse conteúdo, vai, gente. Estamos nas redes sociais. A Rita está super nas redes sociais, disponível, o seu canal de comunicação. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio, porque aqui o Pet é quem pode. Tchau, tchau.